Bom dia, terceiro ano! A aula de hoje é História. História é muito bom porque a história sempre está evoluindo, crescendo. O tema de hoje é o trabalho na história. Olha que legal! Trabalho na história. Esse quadro aí é um quadro muito famoso de Tarsila do Amaral. O que você acha que esse homem está fazendo? O que você vê nessa figura? O quê? Um homem trabalhando? Vendendo o quê? Então, o que você acha? Você acha que o trabalho continua o mesmo desde o passado ou você acha que evoluiu, se desenvolveu? Com certeza você acredita que desenvolveu de acordo com a necessidade do ser humano. E hoje nós vamos ter uma aula especial com a tia Stephanie. Pensa tanto que a aula vai ser gostosa. Preste bastante atenção, que ela vai falar dessa mudança, dessa transformação do trabalho através do tempo. A gente vai conversar um pouquinho, vai se aventurar pela história juntos. Então vem comigo que vai ser bem legal. Antes da gente começar, é bem importante você lembrar que tudo aquilo que a gente for conversar aqui está lá no seu livro didático de história, no volume 2, beleza? Então, para começar a exercitar nosso pensamento, exercitar tudo aquilo que está dentro da nossa cabeça, eu vou trazer alguns questionamentos para você já no início do vídeo, para você pensando durante o vídeo, beleza? Bom, será que as profissões, os trabalhos que existem hoje em dia, eles sempre existiram? E se sempre existiram, existiram da mesma forma ou eles foram mudando durante o tempo? O que você acha? Será que as profissões elas surgem do nada ou elas surgem a partir de alguma necessidade dos seres humanos? A gente vai aprender isso. Então vamos lá, se liga nessa história. Vamos voltar lá para a pré-história. Na pré-história, os primeiros seres humanos um dia acordavam e sentiam fome. Eles não tinham geladeira, não tinham mercado e nem mesmo aplicativos da internet para pedir comida nas suas casas. A realidade era bem diferente daquela que a gente vive hoje em dia. Então, para comer, eles tinham que caçar, pescar, colher frutas, enfim. E com o passar do tempo, eles começaram até mesmo a plantar, porque eles foram descobrindo algumas coisas. Se eu deixasse uma semente aqui, ia nascer uma árvore, essa árvore iria me dar frutos, enfim. A partir daí começa a agricultura, que é algo que a gente continua utilizando nos dias de hoje. Claro, com algumas mudanças, não são as mesmas condições que existiam lá na pré-história. Pois bem, começaram a plantar e começaram a comer, certo? Mas da onde surge essa ideia das pessoas venderem, as coisas? Como que a gente vai no mercado e compra? Nem sempre existiram os grandes mercados, as grandes lojas ou até mesmo os aplicativos na internet para a venda dos alimentos. Não. No começo as pessoas começavam a plantar e, por exemplo, eu tinha batata e você tinha alface. E eu tava com muita vontade de comer alface e você tava com muita vontade de comer batata. Então a gente trocava nossas produções, até porque as pessoas, as primeiras cidades, elas plantavam aquilo que elas iriam comer. E começou a existir uma troca, tá? O comércio surge daí, dessa troca de alimentos e troca de outros produtos, certo? É bem importante da gente lembrar disso. E aí, com o tempo foi passando, começaram a existir as cidades se diferenciando do campo, certo? Porque esses alimentos eram produzidos lá numa região mais rural, numa região do campo. E aí, essas pessoas começaram a vender nas feiras os alimentos que elas preparavam. E aí começou a existir a lógica do dinheiro, tal qual a gente usa hoje, de eu pagar por um preço para ter aquela comida. Mas as coisas, elas não chegavam na casa das pessoas do mesmo modo que a gente tem o delivery de hoje em dia. Não, a gente vai dar uma olhadinha nisso. Aqui a gente tem a pintura do Debré, certo? Ele foi um pintor bem famoso que veio para o Brasil e pintou as cenas da realidade brasileira que ele presenciava. Então aqui a gente pode ver os carregadores de leite. Até porque naquela época o leite não era como a gente tem hoje em dia, na caixinha e o de longa vida, que dura bastante tempo. Não, existiam pessoas que tiravam o leite lá da vaquinha e iriam vendendo leite fresco pelas casas. Bem diferente do que a gente tem hoje lá na prateleira do supermercado. E eu trouxe essa imagem para vocês, que tá lá no livro didático de vocês também, que é de um vendedor de frutas em 1895. É uma fotografia de um fotógrafo
se chama Mark Ferrez e que ele registrava, né, a realidade brasileira através de fotografia naquela época. E a gente pode ver nessa imagem um vendedor de frutas, certo? Hoje em dia, ainda existem esses vendedores de frutas aí na sua cidade? Como é que é? Bom, eu posso contar da minha particularidade, né, da minha realidade de hoje em dia. Hoje em dia, com a questão da quarentena, por exemplo, a gente pede frutas e as pessoas trazem em casa. Mas não é da mesma forma que esse cara vendia frutas, até porque hoje em dia existem carros, existem outros meios de transporte que foram atualizando esse trabalho também. Mas esse processo não aconteceu somente com os alimentos. A gente também pode perceber ele através das nossas roupas. Isso mesmo, nem sempre existiram as grandes lojas ou o comércio na internet para comprar elas. Antigamente, os primeiros seres humanos começaram a fazer roupas a partir da necessidade que eles sentiam, de frio, de se proteger contra o tempo, contra as coisas que aconteciam, até mesmo para não se machucar. Eles utilizavam a pele dos animais que eles caçavam, então eles reaproveitavam, comiam o animal e também tinham a pele ali para se proteger. Mas com o tempo, as pessoas foram criando novas formas de criar roupas. Lá no Antigo Egito, eles descobriram a partir de uma planta chamada linho, que ela poderia dar um fio e esse fio poderia ser utilizado para criar roupas. E aí foram surgindo os primeiros teares, ou seja, uns objetos, umas máquinas que são utilizadas até hoje em dia para entrelaçar os fios e fazer com que aqueles fios das plantas se tornassem roupas. Até hoje em dia, por exemplo, a gente usa roupas a partir do algodão e de outras plantas. E aí, lá na época dos castelos, mais uma Idade Média, as pessoas começaram a utilizar a lã de ovelha para se esquentar. Principalmente a gente está falando de uma região lá da Europa que é muito fria. Eles começaram a perceber se a ovelha tinha aquela proteção tão fofinha que aquecia ela, também poderia aquecer os humanos. Então começaram a utilizar aquela lã da ovelha para fazer roupas, para fazer casacos, para se aquecer. E aí, quando a gente já vem para uma realidade mais brasileira, mais nossa, mais ou menos lá em 1500, quando os portugueses chegaram no nosso país, eles descobriram que aqui existia o pau-brasil, certo? É uma árvore, vocês vão aprender mais sobre isso no decorrer dos anos. É uma árvore que dá origem até ao nosso nome, o nome do nosso país. E essa árvore, dentro dessa madeira, ela é totalmente vermelha. Ela é vermelha como fogo, como a brasa. Por isso, o Brasil vem disso, desse nome, vermelho como a brasa. E eles utilizavam essa madeira a partir de alguns processos de tornar ela uma serragem para atingir tecidos. Porque a cor vermelha era muito desejada na Europa. Era o look do momento, todo mundo queria ter vermelho, até porque ele representava o poder. Então elas começaram a utilizar daquela cor, daquela madeira, para fazer as roupas também. E passado algum tempo, né, aqueles primeiros teares, essas produções também, que eram de certa forma mais artesanais, eram pessoas costurando as suas roupas, existiam costureiros, os alfaiates que faziam essas roupas, as coisas foram mudando e começaram a surgir as fábricas, as grandes fábricas de tecido. Isso surge lá na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, há um tempão atrás também, mas que a partir daquele processo, a gente chega no processo de roupas que a gente tem hoje em dia, que são roupas feitas em grandes fábricas, com máquinas, né? Não mais somente com uma costureira, com pessoas responsáveis por, agora, administrar as máquinas para fazer as roupas. Mas vamos pensar aqui em algumas coisas mais práticas que fazem parte do nosso mundo aqui da internet. Será que os youtubers, os blogueiros, os influencers, eles sempre existiram ou foi uma profissão que foi surgindo a partir da necessidade das pessoas com a internet? Isso mesmo, ela foi surgindo a partir dessa necessidade, nem sempre elas existiram. Quando a internet foi criada, essas profissões elas ainda não existiam. A partir do tempo com a criação do YouTube, porque meu querido YouTube nem sempre esteve aqui, as coisas foram mudando, as coisas foram acontecendo e as pessoas começaram a criar novos trabalhos a partir de novas necessidades. E assim foi surgindo outras profissões também durante a história, né? A gente pode pensar nos médicos que surgiram há bastante tempo a partir da necessidade das pessoas de terem
alguém para cuidar dos seus machucados, para ver, né, como acontecia todo esse processo do corpo humano, assim como acontecia já com os professores lá na Grécia Antiga, porque as pessoas elas já tinham essa noção de que precisavam ser educadas, precisavam aprender a ler, a escrever e entender e conhecer novas coisas. E assim foram surgindo diferentes outras profissões que a gente tem hoje em dia. Atualmente, a lista é enorme e vão surgindo cada vez mais profissões. E arrisco dizer até que quando você crescer, você for um adulto, né, e for trabalhar, porque isso é papo de adulto, vão existir ainda novas profissões. Porque, por exemplo, quando eu era criança, não existia essa profissão de youtuber, ninguém falava disso que eu tô fazendo aqui com você. E olha, nem faz tanto tempo assim. Então a gente percebe que essas coisas elas vão mudando durante a história, mas que elas surgem a partir de um mesmo questionamento. Qual é a necessidade das pessoas? Por que as pessoas precisam desse trabalho que eu vou fazer? Né? Sempre vai surgir disso, nunca é do nada, sempre é desse questionamento. E aí, a partir daquelas reflexões que eu trouxe pra você lá no começo do vídeo, de pensar, será que os trabalhos sempre foram assim? O que aconteceu? Agora vamos para as nossas atividades. Tenho certeza que você aprendeu bastante. Porque na página 5 está escrito Compreendendo a História. Aqui tem um quadro, olha aqui para você ver, diferente. Olha, tá vendo esse homem? Olha a forma que ele trabalhava. Pensa. Está aqui, ó. Ferrez, Marco, vendedor de frutas. Fotografia de 1895. Hoje, assim, as coisas estão mudadas, né? Aqui ele colocava, olha aí para você ver esse pau nas costas, amarrava e saíam vendendo. Hoje é fácil, hoje tem os supermercados, a gente quase não vê isso mais. Mas existe ainda, né? Mas não a pé, dessa forma, mas nos carros, né? Com as carretinhas. Então, vão mudando de acordo com o crescimento, com a transformação. Realmente aqui, com certeza, ele não tinha um carro, ele não tinha uma carretinha, verdade? Mas na sua observação, você vai observar bastante, né, essa figura aí, e você vai marcar um X a resposta correta. Essa imagem é de uma pintura? Ou você acha que é de uma fotografia? Bem, o que essa imagem mostra? Um vendedor de roupas ou um vendedor de frutas? Está bem claro. Letra C. O que é possível descobrir por meio dessa imagem? O comércio era realizado apenas em mercados? O comércio ambulante existia há bastante tempo. Aqui deixa bem claro, né? Se é ambulante, é porque ele está na rua, né? Então, o comércio ambulante existe bastante tempo. Mas hoje, existe alguns, né? Algumas pessoas que vêm às suas casas venderem algo. Mas é bem mais pouco. Concorda? Então, letra D. No decorrer do tempo, que mudança ocorre no trabalho dos vendedores? O que você acha? Escreve com as suas próprias palavras aí. Você acha que ocorreu mudança no trabalho desses vendedores? Você acha que hoje os vendedores são todos dessa forma? Fala com as suas próprias palavras. Se você acha que teve mudança nessa área aí de vender. Ok? Agora, na página 6, tem um brinquedo legal. Aqui está de corrida, de carrinho. E aqui nós vamos descobrir. Nós falamos, né? A tia Stephanie falou da questão do tecer, que antigamente, né, foi construído no Egito, foi inventado, ou seja, originou-se no Egito, uma planta que se chamava linho. E eles descobriram que essa planta, depois de pegar ela se transformava em fio. E aí, com o tempo, descobriu que esse fio entrelaçado, ele se formava um tecido. E esse tecido faziam roupas. Lá na página do apoio. E nessa brincadeira, você vai brincar com uma pessoa, né? Você vai recortar, né? Esse aqui com uma dessas peças aqui. E você vai seguir a regrinha de acordo com os números. Aí tem a partida e a chegada. É uma forma de você conhecer, uma brincadeira que você vai conhecer a tecelagem, né? Que é o trabalho de tecer fios entrelaçados para produzir tecidos. Existe desde os tempos muito antigos.
Nesse jogo, você vai formar dupla com um colega para conhecer um pouco da história da tecelagem. Do material de apoio, como eu já disse para você. Por exemplo, olha, os primeiros seres humanos faziam roupas com pele de animais. Agora que você está aquecido, avance 2 casas. Aí você vai avançar 2 casas e vai descobrir, ó. Volte uma casa e descobre como as pessoas se vestiam na pré-história. Aí assim você vai seguir, entendeu? Há muito tempo, os seres humanos descobriram como entrelaçar fios para produzir tecidos. Assim surgiu o tear. Avance 4 casas e você vai avançar 4 casas e você vai descobrir, volte 3 casas e você vai descobrir como os seres humanos aprenderam a fazer tecidos. E assim você vai descobrir. Aqui dentro desses quadrinhos estão as respostas de cada pergunta nos números da corridinha, ok? Tenho certeza que vai ser muito divertido. E se você tem alguma dúvida, é só você ler aí que você vai descobrir, ok? Vai ser muito divertido. Um beijo, eu espero que você gostou da nossa aula e aprendeu bastante. Até a próxima. Mua!